E porque esta não é propriamente uma realidade também com a qual nos cruzemos todos os dias, é muito provável que não pensemos nela com frequência, mas de qualquer forma é verdade que existem pessoas albinas, que muitas delas passam por dificuldades e nós hoje aqui no Janela Aberta decidimos olhar para esta realidade, isto também a propósito das notícias que nos chegaram recentemente de que em março um jovem de 18 anos, imigrante oriundo de um país africano, terá então pedido asilo político às autoridades espanholas. E pediu porquê? Porque os ataques a albinos são frequentes em vários países africanos, nomeadamente Burundi, Ruanda, Tanzânia, também o Congo. Além da discriminação racial, os albinos são vítimas de superstições que, pasme-se, ainda hoje permanecem nas zonas mais rurais. É uma crença local que certas partes do corpo e de alguns órgãos terem propriedades mágicas. Por isso é comum essas pessoas albinas serem assassinadas, serem-lhes amputados membros que depois são utilizados em poções e também amuletos. Eu daqui a pouco vou conversar com dois albinos, um deles está no Brasil, o outro aliás é uma senhora, neste caso está em Moçambique, mas para já tenho a ir agora ao telefone e convido também para ouvir, se por acaso quiser, esta conversa que vou ter já a seguir com o meu próximo convidado, que é o Raimundo Castro Soares. Ele é brasileiro, tem 25 anos, é informático e é albino. Diz que desde sempre sofreu de discriminação e preconceito. Raimundo Castro Soares, boa tarde. Boa tarde, Tereza, e a todos os ouvintes da Rádio Clube. Está a falar-nos em direto do Maranhão, não é? No Brasil. Exatamente, cidade de Bacabal, interior do Maranhão. Raimundo, prefere que eu o trate assim ou por Castro? Eu acho que aí o seu nome mais comum é Castro, não é? Exatamente, Castro. Castro, aí na sua cidade, na sua zona, inclusive, as pessoas que são albinas, normalmente chamam-lhes o quê? Bom, aqui geralmente, não só aqui na minha região, mas em toda a região nordeste, no Brasil, os albinos são chamados de gazo. Galos? Não, gazo. Ah, gasos, não é? Isso, exatamente. Gazos, galegos, né? Então, as pessoas geralmente não conhecem o termo albino, o albinismo. Geralmente a gente conhece isso quando passa a estudar. Até eu mesmo, quando era criança, eu desconhecia esse termo, né? Quando eu comecei a estudar, aí sim eu passei a conhecer. Castro, e com que idade é que teve a noção de que de facto era uma pessoa diferente, por não ter pigmentação na pele? Bom, eu comecei a ter essa noção a partir do momento que eu fui estudar, fui procurar alguma explicação nos livros para isso, alguma explicação científica, né? Porque eu nasci e me criei na zona rural e até então eu achava que eu era a única pessoa albina do mundo, né? Eu não conhecia mais ninguém que fosse albino. Embora eu já tinha visto pessoas, parentes e amigos falarem que também existiam outras pessoas assim, digamos, brancas como eu, né? Mas eu não tinha pessoalmente. Quando eu passei a morar na cidade, aí sim eu conheci outras pessoas albinas, né? Não tantas, porque essas pessoas assim como eu são bem poucas. Mas eu comecei a estudar e comecei também a aprender e saber mais sobre o albinismo. Inclusive, uma explicação científica para a causa do albinismo. E qual é essa explicação que o Castro estudou, que aprendeu? Bom, a explicação é que é uma característica hereditária, né? É a ausência da melanina, que é a substância que dá cor à pele, né? Então, com a melanina dá cor à pele, tem pessoas que têm pouca melanina, têm a pele clara. Pessoas que têm excesso de melanina são pessoas negras, né? E nós albinos não temos nenhuma melanina, né? Então, é a ausência total de melanina, exatamente. Exatamente. Ausência total. Castro, quando era criança, as crianças que estudavam consigo e que brincavam consigo, discriminavam-no de alguma forma ou não? Sim, com certeza. Eu sempre fui discriminado quando era criança, na escola, não só pelas outras crianças, mas até mesmo por outras pessoas adultas, né? Que eu considero pessoas, digamos assim, desprovidas de educação e de conhecimento sobre a causa, né? Uma das maiores formas de discriminação é o seguinte: o albinismo, ele sempre tem um problema de visão, né? Então, obrigatoriamente, tem que usar óculos. E as pessoas sempre acham que os albinos não enxergam, acham que os albinos são cegos, né? Então, as pessoas têm um hábito bastante comum de colocar os dedos assim em frente ao rosto do albino e perguntar
quantos dedos tem aqui, né? Quando a gente é criança, a gente fala, né? Por exemplo, o professor colocou 2 dedos. Só que na hora que a gente vai falar, a pessoa rapidamente abre um outro dedo, né? E instantaneamente a gente acaba falando errado. A pessoa vai dizer que a gente não enxerga, né? Ou seja, então, é literalmente a gozar, não é? Exatamente, é uma espécie de gozação. E pra gente que é albino isso é muito ruim, né? Muito discriminativo. Castro, no seu caso específico, sofre de miopia, não é? Mas tem a esperança também de um dia vir a ser operado, de fazer uma cirurgia para tentar inverter aí a situação, não é? Exatamente, eu tenho miopia, é muito forte o grau de miopia que eu tenho, e eu espero conseguir aí recursos financeiros para fazer a cirurgia para ou deixar de usar óculos ou usar um óculos com um grau menor. No seu caso, Castro, trabalha com informática, não é? E é também monitor num centro específico aí na sua localidade. As pessoas com quem trabalha olham-no de outra maneira ou já se habituaram? Como é que é o seu dia-a-dia? Bom, o meu dia-a-dia é absolutamente normal, né? Como você falou, eu sou professor, né? Numa escola, num centro familiar de formação por alternância, né? As pessoas que trabalham comigo são tão profissionais quanto eu, então veem isso com uma extrema naturalidade. Claro. Os meus alunos também veem isso com bastante naturalidade, né? Então, por parte dos meus companheiros de trabalho, as pessoas relacionadas ao meu trabalho, eu não sofro nenhum preconceito, nenhum tipo de discriminação, né? As pessoas já estão totalmente acostumadas comigo. Castro, muito obrigada por ter estado aqui também no Janela Aberta, no Rádio Clube Português, aqui em Portugal. Foi um prazer falar consigo e muito obrigada por ter acedido também a contar-nos aqui um pouco da sua história. Eu que agradeço, obrigado pelo espaço e gostaria de divulgar meu site para as pessoas que quiserem entrar em contato comigo. Força! Para quem quiser entrar em contato comigo é só acessar www.castrodigital.com.br. Castro Digital, é isso? Exatamente. .com.br. Isso. As pessoas que quiserem aceder e saber um pouco mais sobre si e comunicar consigo, basta entrarem então neste site. Muito obrigada, Raimundo Castro Soares. Ok, obrigado e boa tarde. Muito obrigada, boa tarde. Estivemos aqui à conversa com um brasileiro, albino, natural do Maranhão, e de facto, desde sempre que acabou por sentir na pele esta discriminação e este preconceito, ainda que com o passar dos anos as coisas se tenham esbatido. Nesta altura, já estamos virados para música. Janela Aberta.